Pai Celestial, nós te damos graças por essa noite, Senhor. Obrigado porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, Pai. Fala conosco, Jesus. Limpa o nosso coração daquilo que não te agrada e que possamos entrar na sua presença com ações de graças, em nome do Senhor. Que possamos ouvir a tua palavra, ouvir a tua voz. Que o nosso coração, a nossa mente esteja cheia de entendimento e que possamos aprender o que o Senhor tem para nós a cada dia. Obrigado, Deus, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é bom. Nós declaramos com todo o nosso ser que toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Pai Celeste, abençoe esses meus irmãos que estarão comigo nesse momento de oração em nome do Senhor. Que o Senhor venha com a sua graça, o teu amor, a tua misericórdia sobre esses meus irmãos. Que os lares estejam cheios da graça e do amor de Cristo. E que o inimigo não tenha vez, trazendo divisão, trazendo angústia, dor. E que o teu Espírito Santo venha protegê-los em nome de Cristo Jesus. Nós temos esperança no Senhor, Pai, porque o Senhor vai voltar. E que estejamos preparados para essa volta em nome do Senhor, porque foi uma promessa que o Senhor nos fez. E a promessa do Senhor é tão poderosa, Pai, que nós só podemos crer. Que em nome do Senhor, esses meus irmãos que estarão comigo essa noite, nesse momento eu peço que o Senhor venha nessa família, que o Senhor venha nesse casamento, que o Senhor venha proteger os nossos filhos em nome do Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é poderoso e bondoso. Obrigado, Deus, porque o Senhor é fiel. Apresse os passos daqueles teus filhos que estarão conosco essa noite. E que em nome de Jesus, Pai, esse momento que nós nos encontramos, que seja para exaltar o Seu nome e que seja um momento de comunhão, um momento de bênção, um momento de alegria de estar na Sua presença. Obrigado porque o Senhor é fiel. Em nome de Cristo, que todos os pedidos de orações que estaremos orando no final dessa live suba como aroma suave até a sua presença. E que o Senhor venha com o teu poder e a tua misericórdia atender-nos em nome do Senhor. Muito obrigado, Deus, por essa noite de quarta-feira, que nós queremos te louvar. Em nome de Jesus, que é bom e maravilhoso. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Graça e paz a todos vocês. Muito obrigado pela fidelidade que vocês demonstram para comigo e que, em nome de Jesus, vocês estejam sendo protegidos pelo Senhor nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia. Que os seus familiares, a sua casa, esteja tudo debaixo do guarda-chuva da graça de Jesus e que você seja protegido sempre pela honra e pela glória do Senhor, que Ele está agora agindo na sua família, em nome de Cristo. Muito obrigado pela tua fidelidade mais uma vez, você que está chegando agora, muito bom estar com vocês. Nós não pudemos estar juntos no sábado passado, porque eu estava em Mojimirim, na casa do nosso irmão Mário Falcone. Foi um momento muito bom estar com ele lá, ele nos recebeu muito bem, foi um momento de nós trocarmos experiência, de falar com o Senhor, foi bênção estar com ele lá. Então eu peço que você continue orando pela vida do nosso irmão Mário Falcone, com o trabalho, também pela Dani e também pela Pietra. É um momento novo da vida deles, mas nós sabemos que o Senhor está guardando e protegendo. Mas nós estamos de volta hoje e eu agradeço a Deus por poder compartilhar com você a palavra do Senhor. Que Deus abençoe. Se você tem um pedido de oração para nós fazermos no final dessa live, orarmos juntos, eu gostaria que nos comentários você colocasse esses pedidos de orações, para que no final nós possamos interceder ao nosso Deus que nós cremos, entregar no altar dele esses pedidos e que o Senhor venha com a graça
a misericórdia e o amor dele para realizá-los. Nós sabemos que Deus é soberano e Ele pode dar a última palavra. Ele tem a primeira e a última. Por isso nós cremos sempre que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos. Então escreva aí nos comentários os seus pedidos de orações para que possamos no final dessa live orar por esses pedidos em nome do Senhor. Eu queria compartilhar com vocês essa noite um texto bíblico que o Senhor colocou em meu coração e eu queria que você essa noite tivesse no seu coração a certeza que o Senhor está contemplando agora esse momento que nós estamos tendo. O Senhor é fiel, o Senhor é bondoso, tem cuidado de todos nós, Ele tem nos preservado não só a vida, mas em muitos momentos da nossa saúde o Senhor tem guardado. Muito obrigado porque vocês têm orado um pelos outros, isso é muito importante, né? Nós intercedemos ao Senhor por essas vidas. Nós sabemos que o Senhor é fiel para cumprir tudo o que Ele prometeu. Ele não é homem para mentir, Ele é um Deus soberano e tudo o que Ele fala se realiza no tempo dEle, da forma dEle e do jeito dEle, em nome do Senhor. Basta eu e você crermos no coração que o Senhor vai trazer essa resposta em nome de Jesus. E eu queria propor um texto para nós meditarmos essa noite. É um texto um pouquinho conhecido, você já ouviu falar sobre esse texto, já leu esse texto, já viu outros pastores também pregar sobre esse texto. Mas eu queria trazer para você uma reflexão essa noite, para trazer no seu coração a perseverança na obediência. A perseverança de entender que a obediência é o caminho da promessa. A obediência é o caminho da promessa. Essa passagem que nós lemos hoje relata esta forma de entender, que os servos do Senhor entenderam quem era Deus e obedeceram a Deus a tal ponto de continuar caminhando em obediência a Ele, para saber que no tempo do Senhor Ele trará a resposta da promessa. E a minha pergunta para você essa noite: o que o Senhor prometeu para você? O que o Senhor trouxe para você no momento da sua vida em uma promessa? Qual foi a promessa que Deus fez para você que ainda talvez você ainda não desfrutou dela? Talvez ainda você não recebeu essa promessa, talvez ainda está caminhando, mas você não recebeu. Talvez nada, não demonstrou nada que essa promessa vai se realizar na sua vida. Mas qual foi ou quais foram as promessas de Deus para a sua vida? Qual é o desejo do seu coração quando alguém relatou uma promessa de Deus na sua caminhada cristã? O que precisamos entender, e esse texto é muito claro, é que o caminho da obediência é um caminho que nós vamos em direção à promessa de Deus. Sem obediência, nós não desfrutamos da promessa de Deus. Sem obedecer ao Senhor, nós não temos o direito de receber essa promessa, porque no meio do caminho nós desviamos da promessa do Senhor. O Senhor é fiel para cumprir. Se Ele disse, Ele vai realizar. Mas nós precisamos ter a responsabilidade de ir em direção a essa promessa e alcançar essa promessa em obediência ao Senhor. E eu queria compartilhar com você esse texto que nós podemos ver, analisar, e eu peço a você que você acompanhe na sua Bíblia, que está em Josué, capítulo 14. Josué, capítulo 14, a partir do versículo de número 6. Livro de Josué, capítulo 14, a partir do versículo 6, diz a palavra do Senhor. Se você tiver a sua Bíblia aí, por favor, acompanhe, porque é importante você meditar e refletir naquilo que você está lendo. Josué, capítulo 14, a partir do versículo 6, diz assim: Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Quenezeu Jefoné, lhe disse: Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e você? Eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me a Cades Barneia para espionar a terra. Lhe dei um relatório digno de confiança.
Mas os meus irmãos israelitas, que foram comigo, fizeram o povo desanimar. Em algumas traduções, derreter o coração, de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Por isso, naquele dia Moisés me jurou, certamente a terra em que você pisou será por herança perpétua, para você e para seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como o dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Dai-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam, com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele me prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné. Ele disse: aqui está a terra por herança, que é Hebrom. Por isso, até hoje Hebrom permanece aos descendentes de Calebe, filho de Quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, ao Deus de Israel. Amém, meu irmão? Essa história é muito clara quando nós lemos Números capítulo 13. Em Números capítulo 13, foi-se levantado 12 espias das tribos para entrar em Canaã e lá verem a terra de Canaã. Josué encaminhou, que nós estamos percebendo nesse texto agora, que chegou até ele a conversa de Calebe. Calebe, o único, junto com Josué, é uma nova conversa desses dois homens que trouxeram relatos de espiar Canaã. Em Números capítulo 13 você vê isso, em Números capítulo 14 você vê isso também. Mas agora tem uma conversa dos únicos homens que deram relatos diferentes dos 10 espias que entraram com eles. 12 espias foram ver a terra. Quando voltaram, 10 espias trouxeram terror, trouxeram angústia para o povo de Israel. Disseram: olha, lá a terra é muito boa mesmo, mas os homens são grandes demais, os homens são fortes demais, lá nós não podemos conquistar, lá a terra é boa, mas não temos condições. Olhamos para os gigantes que habitam nessa terra e nós nos sentimos como gafanhotos, nós somos pequenos demais. Desobedeceram a Deus, desobedeceram a Moisés, desobedeceram a toda a congregação que ali estava situado. Por quê? Porque levantou no coração de muitos a incerteza que eles conquistariam a terra que mana leite e mel. E aqui nessa conversa de Josué capítulo 14, nós percebemos que Calebe, agora com 85 anos, que no começo, quando ele foi espiar a terra, ele tinha 40 anos. E agora, depois de 45 anos, o texto auto se explica. Agora ele está com 85 anos e ele chega a Josué dizendo: Josué, meu companheiro, você sabe que nós entramos na terra prometida e nós viemos trazer relatos bem diferentes dos 10 espias. Nós acreditamos na promessa de Deus, nós acreditamos do que o Senhor tinha para o povo, porque nós vemos que o Senhor foi fiel. Se você olhar, eu queria que, se você tivesse com a sua Bíblia aí, por exemplo, você vai ver em que Josué, em Números, capítulo 14, se você tiver com a sua Bíblia aí, versículo 30, diz assim, capítulo 14 de Números, versículo 30. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné,
e Josué, filho de Num. Aqui Deus está dizendo: a terra que eu prometi, eu só vou dar para aqueles que obedeceram a minha palavra, que entenderam que eu enviei esses meus filhos e lá voltaram para trazer relatos que acreditaram na minha palavra, obedeceram a ordem que eu dei. E nesse momento que nós vemos em Números capítulo 14, falando que Deus se decepcionou com os espias e ao mesmo tempo com o povo, porque o povo foi contaminado com o desânimo, foi contaminado com o medo e desobedeceram a palavra de Deus. E Moisés rasga as vestes, Josué rasga as vestes, Calebe rasga as vestes perante o povo, porque o povo se rebelava, o povo queria voltar para o Egito, voltar, levantar um capitão e vamos voltar para o Egito, porque é injusto Deus nos tirar de lá e nós morremos no deserto. Sofremos. Por quê? Porque desobedeceram às ordens de Deus. A obediência é o caminho da promessa. Talvez Deus prometeu coisas para você, mas Ele espera que você seja obediente. Porque nem sempre há um tempo exato para você realizar essa promessa. Calebe, agora se aproximando de Josué, dizendo a ele: olha, você estava lá, você viu Moisés dizer que eu e você herdaríamos a terra que nós pisamos. E nós agora, eu velho, com 85 anos, estou dizendo a você, eu fui fiel. Eu obedeci, o Senhor me guardou, o Senhor me protegeu para eu desfrutar dessa promessa. Para eu entender que eu fiz de tudo em obediência ao Senhor. Eu caminhei no deserto todo esse tempo por causa da rebeldia desse povo. Eu lutei contra a rebeldia, contra a idolatria, a desobediência. E agora, Josué, eu estou pedindo a você, dá-me o que o Senhor prometeu. Dá-me para mim e para o meu povo aquilo que o Senhor falou lá em Números. Eu queria que você meditasse comigo essa noite nessa obediência que é o caminho da promessa. Talvez o Senhor espere de mim e de você a obediência. Que não sejamos como os 10 espias de Números capítulo 13, quando fala para esses espias: ó, vocês vão ver a terra, vocês vão analisar, mas desses que foram 12 espias, 10 voltam com relatos desanimadores e apenas 2 voltam com relato de obediência. Apenas 2 creram na promessa de Deus. Apenas 2, Josué e Calebe, foram obedientes a tal ponto de agora Calebe chegar com 85 anos, aproximadamente 45 anos depois, dizendo: Josué, dá-me para mim agora o que o Senhor prometeu através do nosso profeta Moisés. Calebe, que significa corajoso e hábil, é um homem agora já velho. 45 anos se passaram e agora ele está na presença daquele que substituiu Moisés, o seu amigo, aquele que espiou a terra com ele, como Josué, aquele companheiro que acreditaram na promessa de Jesus, que no Senhor, e acreditaram a tal ponto de entender que agora os 2 relatos naquela época estão dizendo: agora, Josué, você estava comigo lá. Deus prometeu para mim e para você que nós herdaríamos a terra que nós pisamos, porque nós fomos obedientes, nós perseveramos. E a obediência é um caminho para receber a promessa.
Caleb, que participava e era da tribo de Judá, que outrora com 40 anos recebeu a promessa, agora ele está já velho. Mas ele creu tanto na promessa, dizendo, olhando para Josué, entendendo, agora é a hora de repartir toda a situação da divisão das tribos, de receber os territórios. Dá-me para mim agora, Josué, para mim, para eu como seu companheiro, dá para minha família a terra de Hebrom, porque eu creio que o Senhor é comigo. Você sabe o que é interessante? É que essa fé que foi obediente de Caleb foi exemplar para ver com perseverança em seguir ao Senhor e receber a promessa. Ele enfrentou guerras, rebeldia, idolatria, mas ele nunca se desviou da promessa de Deus. A minha pergunta para você novamente: qual é a promessa que Deus fez para você? Você tem sido obediente? Você tem perseverado na obediência ao Senhor a tal ponto de dizer: eu fiz tudo para alcançar essa promessa. Eu fui em direção a essa promessa. Eu não afastei nem para a direita, nem para a esquerda. Eu tive a certeza que Deus me deu e eu fiz de tudo para realizar no tempo do Senhor. Note que agora Caleb está dizendo, 45 anos depois: Josué, estou velho, mas estou tão forte como antigamente. Me ajuda, Pai. Me ajuda a desfrutar dessa promessa. Me ajuda a entender que essa promessa ainda está em pauta. E eu agora quero desfrutar. Caleb disse isso. E é interessante que ele escolheu 3 princípios para dar força a ele. Caleb usou 3 princípios básicos para ele conquistar a promessa. O primeiro princípio, ele conquistou porque perseverou em seguir ao Senhor na obediência. Ele foi obediente até o fim, para chegar a Josué e dizer: Josué, eu fui obediente a você. Eu fui obediente a Deus principalmente. Dá-me agora essa promessa. Segundo princípio, ele conquistou porque confiou nessa promessa a tal ponto de fazer de tudo e não ter medo do que viria por vir, que nós abordaremos daqui a pouquinho. E terceiro princípio, ele conquistou essa promessa porque ele teve um tempo com Deus. Você vai ver isso no versículo que nós vemos, no capítulo 14, versículo 10. 3 princípios que ele adotou para alcançar a promessa, que levou a ele a desfrutar dessa promessa. Eu quero que você, meu irmão e minha irmã, tenha em seu coração a certeza que essa promessa requer de você, de mim, obediência. E vá em direção a essa promessa, independente se ainda está muito longe, se ainda você não conquistou. E eu queria que você tivesse no seu coração agora a certeza, como diz no Salmo 40, versículo 1. O salmista glorificou a Deus dizendo assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Você tem clamado a Deus? Você tem pedido a Deus para que Deus se realize essa promessa na sua vida? Talvez um casamento com problema, talvez uns filhos em drogas, talvez a situação financeira muito difícil. Talvez Deus prometeu para você que você não ficaria rico, mas teria o pão de cada dia. E está faltando. E você está clamando. Mas você está ainda obediente ao Senhor, porque você crê, porque você tem a certeza que Deus está te ouvindo. Obedecer a Deus, algumas aplicações para esse texto que nós podemos tirar em Josué capítulo 14, que eu queria compartilhar com você esta noite.
E quero que você tenha certeza de ser obediente ao Senhor, a tal ponto de receber essa promessa que Deus tem para você no final do que o Senhor disse, se realizará. Primeira coisa que você aprende nesse texto do capítulo 14 de Josué, a partir do versículo 6 até o versículo 14. Está no versículo 6, que obedecer a Deus principalmente nos leva à realização das bênçãos de Deus, porque Ele nos prometeu. Olha o que diz no versículo 6 do capítulo 14 de Josué. Os filhos de Judá vieram a Josué e Gilgal, e Calebe, o filho de Quenezeu, Jefoné, lhe disse: Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e você? O que ele disse? Deus disse a eles, se você parar e pensar em Números, capítulo 14, você vai ver que a partir do versículo 24, que nós lemos, você vai entender que ali, olha, eu vou dar, versículo 30 do capítulo 14, todos vocês sofrerão, mas a terra onde Josué e Calebe pisaram, eles receberão por herança. A desobediência nos leva a perder as bênçãos. A desobediência nos leva a entender que a bênção que poderia ser minha vai para o outro. Por quê? Porque eu fui desobediente. Obedecer a Deus nos leva à realização das bênçãos. Obedeça a Deus, obedeça a palavra de Deus. A palavra de Deus é atual, é atualíssima. Não como pregadores dizem aí que, nossa, a palavra de Deus precisa se atualizar. Não, a palavra de Deus é atual, a palavra de Deus é eficaz, ela é poderosa, independente do tempo. Ela sempre será a palavra de Deus. E se você for obediente a Deus, você vai desfrutar dessas bênçãos, porque Ele prometeu, não fui eu. Calebe está dizendo, olha, você estava lá comigo, Josué. O que Moisés falou, que Deus está realizando agora. Moisés disse, olha, vocês vão herdar a terra, eu vou dar, Deus dizendo, eu vou dar a terra para Calebe e Josué. E agora, eu estou dizendo a você, Josué, que eu fui obediente, eu servi ao Senhor, eu trouxe à memória aquilo que o Senhor me deu, a promessa. Eu não sei qual o momento que Calebe sente isso no coração. De uma coisa eu tenho certeza, ele guardou a promessa de Deus e ele foi obediente até o fim para receber. E essa obediência trouxe para ele muitos desafios. Ser obediente ao Senhor não é fácil. Para receber a promessa de Deus não é fácil. Para seguir ao Senhor não é fácil. Mas é importante. Se você quer receber a promessa do Senhor, caminhe em direção a Deus. Vá em direção ao Senhor. Note o que diz em Josué, capítulo 1, versículo 13. Lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: O Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá a terra. Olha que lindo! Você quer receber a bênção? Você quer receber a bênção que o Senhor falou para você um dia? Essa bênção requer obediência. Desfrute das bênçãos servindo ao Senhor com obediência. Segunda coisa que você aprende nesse texto, está lá no versículo 7. 40 anos tinha eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia, a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Onde está isso? Números capítulo 13. Ele trouxe um relato de confiança. Ele confiou como Josué. Sabe que obedecer a Deus nos leva a acreditar na esperança que Deus nos oferece. Mas para você receber isso, você tem que acreditar. Você tem que ir em direção a ela a todo tempo
entendendo que durante esse tempo todo, 45 anos depois, Caleb tinha no coração a certeza, e foi obediente com certeza, para desfrutar das bênçãos de Deus. Para desfrutar com esperança que o Senhor assim nos dá. Você quer ter a promessa do Senhor na sua vida? Quer que ela se realize? Tenha esperança no que o Senhor te oferece. Mas para isso, obedeça a Deus. Siga o Senhor, leia a palavra, ore, medite, traga para a sua vida disciplina no Senhor, traga para a sua vida a certeza da obediência, porque o Senhor não se agrada com a desobediência. Se você olhar em Números capítulo 14, o Senhor, do mesmo jeito que o povo poderia ter 40 dias espiando a terra, eles teriam a certeza que poderiam invadir e receber, mas não, foram desobedientes. E de 40 dias virou 40 anos no deserto. 40 anos seguindo ao Senhor e sofrendo, morrendo no deserto. Por quê? Porque foram rebeldes, idólatras, não acreditaram no que o Senhor tinha para todos nós e para eles também. Se Deus está dizendo a você que o seu passado foi muito difícil, Ele prometeu para você. Talvez você não vá receber essa promessa porque você está se desviando da promessa dele e do caminho dele. Mas se você persistir em obediência ao Senhor, talvez Deus tenha dado a você um momento muito difícil para a sua vida, para você regressar para Ele e servi-lo. Talvez você tenha que trazer no seu coração a obediência, porque estava tudo bem antes da pandemia, mas veio a pandemia. E você tem sido obediente para Ele em meio à pandemia? Você aprendeu com os alertas que o Senhor deu através da pandemia, trazendo para todos nós, olha, seja obediente. A esperança que eu dei para você ainda está valendo. A salvação ainda está valendo. Não é para herdar a terra prometida apenas. É a terra prometida celestial da salvação em Cristo Jesus. Terceira coisa que eu queria meditar com você, que eu aprendi nesse texto, está lá no versículo 10, do capítulo 14 de Josué. E agora eis que o Senhor me conservou em vida. Como diz, 45 anos são passados, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que hoje já tenho 85 anos. Sabe o que eu aprendo com isso? É que obedecer a Deus nos leva a desfrutar as bênçãos independente do tempo. Viva como se as bênçãos estivessem já quase nas suas mãos. Viva acreditando. Viva perseverando. Viva tendo fé. Viva profetizando sobre a bênção. Sabe por que muitas pessoas não recebem essa bênção? Porque ela acha que está demorando demais. Nossa, 2 anos, 3 anos, 10 anos ainda não veio, não vai se realizar. Aqui Caleb está dizendo, olha, eu tinha 40 anos quando eu espiei a terra. Agora se passaram 45 anos. Eu estou com 85 agora. E eu tenho tanta certeza que eu vou receber essa promessa porque eu fui obediente. Para desfrutar as bênçãos de Deus, não existe tempo. Há um tempo que você pede e o Senhor faz. Já assim, rapidinho. Mas existem momentos que é um tempo demorado. É o kairos dele, é o tempo dele. Não é o meu e não é o teu, é o dele. Mas uma coisa você tem que ter certeza, é que para Caleb, ele tinha a convicção que se Deus falou, se realizaria um dia. Quando? Com 85 anos. E para você?
Quanto tempo você tem pedido? Quanto tempo você tem clamado? Há quanto tempo você tem sido obediente? Se você foi obediente, sua promessa está chegando. Se você foi obediente, Deus vai trazer o que Ele prometeu, porque Ele não mente. Agora, se você não foi obediente, não reclama dele, porque Ele não deu ainda. Porque você precisa voltar para o caminho da obediência para receber a promessa do Senhor. Quando eu tenho uma visão de quem é Deus em minha vida, eu tenho experiência com Ele. E ao mesmo tempo, as pessoas acham que a idade é problema para não receber a promessa. Não, a idade não é. Moisés dizia, olha, eu sou pesado de língua, Senhor. Não dá para eu ir até o faraó falar, porque é muito difícil. E Deus falou, olha, não tem problema, eu arrumo outra pessoa para ir com você. O irmão que também era velho. Independente do tempo, a promessa de Deus se realiza. Mas para isso, você tem que ser obediente. Porque a obediência é o caminho da promessa. E Caleb teve a certeza que isso era de verdade. A quarta coisa que você aprende nesse texto que eu queria compartilhar com você, meu irmão e minha irmã, essa noite. Porque talvez você esteja reclamando do Senhor, dizendo a Ele, Senhor, o Senhor falou tanto lá atrás para mim, o Senhor prometeu lá e eu não estou recebendo. O ponto de interrogação agora que eu queria que você pensasse é o seguinte: eu estou sendo obediente perante a promessa de Deus? Ou estou desistindo dessa promessa porque está demorando demais? Será que você não tem no seu coração a certeza que não vai vir? Então eu vou desistir, vou ser desobediente, não vou servir mais o Senhor, vou mudar de igreja, vou mudar de religião, porque Deus prometeu e não está acontecendo nada. Tenha no seu coração a certeza que a obediência te leva direto para a promessa, mas independente do tempo de Deus. Sabe que uma coisa, eu me desculpe a citá-la, mas eu estou falando com relação ao que eu vi de uma pessoa agora nessa live aqui, que às vezes parece comentários para mim aqui. Nós oramos muito tempo para um irmãozinho entrar na faculdade lá em Jacareí. E o desejo dele sempre foi ser médico. E a gente orou, intercedeu, pediu e não acontecia. Os vestibulares, ele não passava, ele não conseguia e a gente creu. A gente orou. E a vitória dele foi a nossa vitória. Hoje ele está na faculdade, estudando medicina. Sabe por quê? Qual foi o tempo de Deus? Obediência dos pais, obediência dos irmãos, intercedendo por ele e crendo na promessa que Deus tinha. Quarta coisa que eu queria que você aprendesse, como eu aprendi nesse texto, que obedecer a Deus nos leva, por exemplo, está no versículo 11, diz assim: ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Versículo 15 diz assim, do capítulo 14 de Josué, diz: dantes o nome de Hebron era Kiriat-Arba. Este Arba foi o maior dentre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Sabe quem eram os anaquins? Eram aqueles que os espias foram para a terra e viram os homens fortes, grandes, bem musculosos, que causaram medo neles. E agora, Caleb iria enfrentá-los a tal ponto, porque eles moravam nessa região, que seria o território da sua herança. E agora, Caleb está dizendo, olha, eu sei que a luta vai ser grande, nós teremos que lutar para conquistar. Mas ele tinha no coração a certeza da promessa de Deus, porque ele foi obediente, ele fez a parte dele. E se ele fez a parte dele, obedecer a Deus, como diz no versículo 11 e versículo 15, nos leva a ter a disposição e ânimo na promessa. A minha pergunta para você:
Você acha que 85 anos é novinho para ir para uma guerra? Hã? Se você, quando você está, por exemplo, dia 7 de setembro, você vai ver um desfile, você olha os expedicionários, olhe lá os homens de idade caminhando. E muitos não têm nem 85 anos, mas beirando 85 anos. Você acha que com 85 anos dá para ir para a guerra? Por que Caleb tinha certeza que ele conquistaria essa terra que ele teria por herança? Porque ele tem a disposição. Ele sentiu, eu estou tão forte agora de que quando eu espiei a terra. Por quê? Porque eu obedeci a Deus. E se ele falou que eu ia ter, eu acredito 100% que ele vai me dar. E se você crer que Deus deu a você e prometeu, ele vai te dar. Mas ele requer de você obediência, como ele requer de mim. Você sabe o que me dá ânimo sempre de servir ao Senhor? É obedecê-lo. Por mais difícil que seja, quando eu estou desanimado, eu me animo no Senhor e crio disposição e ânimo para ir em direção à promessa. Você crê na promessa de Deus? Obedeça a Ele. Vá em direção a Ele. E você vai ver o tanto de bênção que Deus tem para você. Sabe qual é o maior problema nosso, ou dessa geração que nós estamos vivendo? É a falta de ânimo. É a falta de perseverança. É a falta de acreditar a tal ponto de ter disposição. Não cai nada do céu, você tem que lutar muitas vezes por o que você quer, você tem que buscar, você tem que sofrer às vezes você chora, às vezes é angustiante, porque está demorando demais. Mas essa geração de hoje, que tem muito no coração o mimimi, é uma geração de fracos. O Senhor nunca levantou homens e mulheres desocupados, desanimados. O Senhor usa aqueles que se colocam à disposição dele. Isso requer de nós obediência para ir em direção à promessa. Muitos não recebem a promessa porque são pessoas que não têm perseverança, são pessoas que desanimam, são pessoas que em seu coração têm uma coisa muito clara: falta de disposição, falta de desejo, falta de oração, falta de entrega. Estou muito cansado, não vou orar a Deus hoje. Estou muito cansado, eu não vou ler a palavra. Estou muito cansado, eu não vou servir ao Senhor. Não, você tem que fazer isso. Sabe por quê? Porque essa geração não consegue permanecer em emprego, porque o patrão é chato. Não consegue se envolver em relacionamento, porque a esposa é chata, o marido é chato. Então vou acabar o casamento. Não consegue ter paciência com os filhos. Eu vou acabar com a família é muito ruim. Não consegue orar, não consegue jejuar, não consegue ser fiel. Sabe por quê? Porque não tem disposição. Porque muitas vezes acha que a idade pode ser um empecilho da disposição e ânimo. Obedecer a Deus requer de nós perseverança, requer de nós disposição, de ânimo para alcançar a promessa. Tem muita gente que desanima no meio do caminho. Não pode. Não pode. Eu gosto muito de uma palavra que eu vi num filme que era um lutador e ele estava apanhando muito, né, nessa luta. E perguntaram para ele assim: olha, você não desiste de apanhar tanto? Ele falou, no relato do filme, ele diz assim: olha, o problema não é apanhar, o problema é quanto resistir tudo o que está passando comigo agora quando eu estou apanhando. O problema na nossa vida é: levei um golpe e caio. Eu levei uma pernada e uma rasteira e eu caio, desisto da promessa, desisto do que o Senhor falou para nós, ou para mim, para você. Eu decepciono com pessoas e eu acho que Deus tem culpa. Não, se eu acredito em Deus, eu devo ter disposição a tal ponto. Com Caleb, com 85 anos, disse: olha, eu criei. O Senhor prometeu através de Moisés. Eu quero agora desfrutar dessa promessa porque eu tenho vigor,
Eu luto. 85 anos. Você tem 85 anos já ou não? Hã? Por que você reclama tanto da vida? Por que você desanima tanto da sua vida? Por que você não tem disposição? Sai agora, meu irmão e minha irmã, e tome sua posição. Obedeça a Deus a tal ponto de falar para o inimigo: você não vai me vencer, eu vou vencer você. Porque é isso que o Senhor quer de mim e de você. Amém? E para findar, eu quero dizer a você que obedecer a Deus nos leva, que está no versículo 12. Agora, Caleb dizendo: agora, pois, dá-me este monte que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia tu ouvistes. Estavam ali os anaquins, e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo, para expulsá-los, como o Senhor assim o disse. Sabe que obedecer a Deus nos leva a enfrentar os desafios com sucesso, para desfrutar a promessa de Deus. Se você perseverar e lutar, se você obedecer e crer, você vai ter esse desafio. Sabe por quê? O tamanho do seu desafio é o tamanho da promessa. E se você não quer desafio, a promessa fica pequenininha. Mas se você enfrentar os desafios e vencer, olha o tamanho da promessa. Se a sua luta está grande hoje para alcançar essa promessa, seja obediente a Deus e você vai ver o tamanho que vai ser essa promessa. E se esse desafio nessa promessa é muito grande, você acha que você não vai conquistar? Vai sim. Obedeça a Deus. Busque a Ele. Peça força para Ele. Porque uma coisa é importante: obedecer a Deus é o caminho para a realização da promessa. Se a promessa e o caminho é muito desafiador, mais você precisa de Deus. Mais você precisa buscar a Deus para obedecer as palavras do Senhor. Caleb teve na certeza no coração que o Senhor é fiel. Ele teve a certeza no coração que o Senhor falou e o Senhor iria cumprir. E nós vemos no versículo 14 que Josué disse: olha, essa terra é sua. Quem sou eu para dizer para você que não será? Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se Deus prometeu para você, Ele é fiel para cumprir. Creia sempre na promessa de Deus, porque a obediência é o caminho para você desfrutar da promessa do Senhor. Você crê nisso que eu estou dizendo? Que em nome de Jesus, o Senhor venha com a graça dele sobre a sua vida e que você tenha certeza que a promessa de Deus está valendo ainda para você. Apenas seja obediente, que Deus vai honrar. Eu quero finalizar dizendo o seguinte: quando eu saí de Sorocaba para vir para o seminário, o meu maior apoio para vir para o seminário foram de pessoas que não são cristãs. Sabia disso? Teve pessoas que disseram para mim assim, no meio da igreja: para que você vai para lá? Você não vai conseguir, não precisa ir para lá, fica aqui. Outros que não eram cristãos disseram para mim assim: Orlando, você tem chamado para isso. Você pode conquistar isso se você fizer e se esforçar. Hoje eu só posso dizer para as pessoas que não me apoiaram para vir para o seminário: hoje Deus me abençoa e eu tenho o prazer de servi-lo. Não existe nada na minha vida que não seja mais importante do que servir ao Senhor, que foi a promessa dele. Nem o título de bacharel em direito é muito maior do que
servo do Senhor. Sou servo com orgulho do Deus que eu creio, porque obedecê-lo é o caminho para conquistar a promessa do Senhor. Que Deus nos abençoe sempre a caminhar nessa direção e saber que eu obedeço. Isso vai me levar na promessa dele. Está um caminho reto para alcançar a promessa do Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém, meu irmão? Deus abençoe sua vida. Eu queria pedir a vocês que nós pudéssemos orar. Vou ler alguns pedidos de orações. Por favor, se você tiver a oportunidade de entregar na mão do Senhor, obedecer ao Senhor através da oração, a recuperação e saúde da Yasmin e a família Arata, por favor, ore por eles. A Yasmin, ela tem picos de melhora, piora um pouquinho, melhora, mas nós precisamos sempre das mãos de Deus. Andréa Sato, Sérgio Sato também, eles precisam das nossas orações. Tá? Eu peço pela mãe do Edson, a sogra da Sandra, Dona Lília, por favor, peço por ela. Ore por toda a família do Edson também, em nome de Jesus. A Karina, a Kátia, o Zé Carlos está lá no Japão. A Karina e a Kátia precisam das nossas orações e que eles possam recuperar no Senhor. Tá? A Rose pede oração e a saúde do seu cunhado, o Claudimir. Tá? A Oki, por favor, é a Rose pedindo oração para o Claudimir Aoki. Tá? A Reiko pede pela saúde do José Roberto. Por favor, que vocês estejam intercedendo por essas pessoas. A dona Satiko Ninomi, eu peço que vocês orem por ela. Ela perdeu o irmão essa semana, então que em nome de Jesus o Senhor venha confortar o coração dela e da família dela também, em nome de Jesus. Essa é a Satiko Ninomia, por favor, tá bom? Peço a vocês. A Mônica agradece as orações. Ela fez o teste do Covid, mas deu negativo, graças a Deus, glória a Deus, né? O seu Miyoshi pede oração, tá? O exame dele constatou que tem uma gordura no fígado. O seu Miyoshi, por favor, orem por ele também, em nome do Senhor. A Anair agradece pelas orações, pois correu tudo bem na cirurgia dela, graças a Deus. A Anair está conosco aqui essa noite. Eu agradeço também a Isabel Takahashi. Ela agradece todas as orações, né, pela recuperação do Covid. Ela já saiu, graças a Deus. Deus é bom, é maravilhoso. O Senhor respondeu às nossas orações. Ele é poderoso e fiel para cumprir aquilo que Ele promete. Eu peço as orações também pelos aniversariantes, por favor. Os aniversariantes Maria Cecília dos Santos, 25/10 também, que já passou. A Sofia Fugolin também fez aniversário, 25/10. O Galvão, Antônio Galvão, 26/10, por favor, olhe por eles. O Lucas Katayama, 30/10, por favor. A Carolina Vila Boas, a Carol, 31/10 também, ela vai fazer aniversário. O Nivaldo Nishimoto, 31/10. E a Tieme Katayama, 31/10. Vamos orar ao Senhor? Vamos pedir ao Senhor, agradecer por esses livramentos e também que a graça de Jesus venha sobre essas vidas, trazendo a graça, o amor e a misericórdia do Senhor. Ore comigo, por favor. Pai Celeste, nós pedimos a Ti, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque a Sua promessa é poderosa. A Tua palavra diz que aquele que confia no Senhor verá rios de bênção. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem curado nossos irmãos, mesmo nessa Covid. Deus tem sido fiel. O Senhor é poderoso, é eficaz. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos abençoado, tem cuidado de nós. Nós agradecemos, Jesus, por esse momento e pedimos ao Senhor, tem misericórdia de nós. Continua, Senhor, curando os Teus filhos. Continua trazendo as bênçãos para eles. Continua, Senhor, trazendo a realização dessa promessa em nome do Senhor. Obrigado porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é poderoso. Tudo que o Senhor faz é bom. Muito obrigado, Jesus. Que o Senhor venha trazer a resposta que tanto nós estamos clamando, que esses irmãos estão clamando, Pai.
Obrigado pelos livramentos, pelos consolos que o Senhor tem para nós e pelas ricas bênçãos que o Senhor ainda dará a todos os teus filhos. Em nome de Jesus que nós clamamos, Pai. Abençoe esses que farão aniversários, que já fizeram no mês de outubro, esses que nós colocamos no teu altar, esses nomes. Que a graça do Senhor e a misericórdia dê vitória a cada dia, de mais um ano de vida que eles completam. Obrigado pelo teu amor e pela tua misericórdia nas nossas vidas. Obrigado porque o Senhor é bondoso, porque o Senhor é eficaz. A tua palavra diz que nós podemos receber bênçãos se acreditarmos e se obedecermos. Obrigado, Deus, porque o Senhor é fiel. Esteja abençoando todos esses irmãos que colocaram esses pedidos agora. Abençoe aqueles que verão essa live daqui a pouco, outro dia, outro momento, e que a graça do Senhor esteja sobre eles. Obrigado, porque o Senhor é fiel. Em nome de Jesus que nós clamamos, Senhor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o grande, belo e maravilhoso amor do nosso Deus Todo-Poderoso, que a consolação do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe meu irmão e minha irmã. Se você tiver a oportunidade, compartilhe essa live. É importante nós levarmos a palavra do Senhor para mostrar para muitas pessoas que a obediência é o caminho para receber a promessa do Senhor. Compartilhe em nome do Senhor. Se você não ainda se inscreveu no canal lá de Orlando Valina no YouTube, essa mensagem vai estar lá, é mais fácil de você compartilhar. Se inscreva no canal e você pode compartilhar lá em nome do Senhor. Lembrando a você que neste domingo nós teremos a ceia do Senhor. Prepara aí os elementos, tá? E os alimentos para nós desfrutarmos da ceia do Senhor. Eu peço em nome de Jesus, muito obrigado pelo seu companheirismo, pelo seu amor, por estar comigo nessa live. Que Deus abençoe sua vida. Lembrando que sexta-feira, às 16 horas, nós temos estudo bíblico via live em nome do Senhor. Sábado, às 19 horas e domingo, culto de ceia, às 9h30 da manhã. Deus abençoe a vida de todos vocês. Um forte abraço a todos vocês. Um beijo no coração. Que vocês tenham uma excelente semana, cheia da promessa do Senhor e das bênçãos de Cristo Jesus. Deus abençoe, fique com Deus, graça e paz no Senhor.